com essa finalidade de complementação de aposentadoria para o servidor público. Mas foi criado o InvestPrev, que está aberto a toda a comunidade. E hoje em dia, a aposentadoria, de um modo geral, está limitada ao teto da Previdência, que está em torno de R$ 8.000. A grande vantagem do InvestPrev, que a gente tem procurado divulgar, além de benefícios fiscais, é que depois de um certo tempo, a partir de 36 meses, pode ser planejado alguma utilização, algum benefício do InvestPrev. Porque eu percebo hoje que a juventude está assim, mas a aposentadoria está muito longe, eu não sei se eu vou chegar a aposentar, se vai ter aposentadoria. Bom, aposentadoria nós temos que construir, ou seja, com patrimônio, ou seja, com um plano complementar, mas a vantagem do InvestPrev é que você fazendo um investimento, agora, a partir de 36 meses, pode-se planejar alguma utilização. Então, tem pessoas fazendo investimento para os filhos, que vão começar daqui a pouco na faculdade, vão começar uma carreira profissional. O participante mais novo hoje não tem nem um ano de idade ainda. Os pais fizeram para ele. Então, nós estamos muito empenhados em difundir, em popularizar o InvestPrev, para que as pessoas possam ter essa previdência do Agros. Nós estamos trabalhando, visitando empresas aqui em Viçosa, estamos procurando contato com outras empresas fora, nós estamos trabalhando junto à comunidade, fazendo bastante divulgações, alguns vídeos, os participantes, os funcionários do Agros e a governança estão empenhados aqui numa campanha de buscar novos participantes para o InvestPrev, e não é tão difícil. Hoje em dia, o valor mínimo para se investir no InvestPrev é R$ 100 por mês. Quer dizer, é uma quantia bem acessível a todas as pessoas que trabalham ter acesso a uma previdência dessa. É lógico que você pode investir 200, 500, R$ 1.000 por mês. Quanto maior o investimento, maior será o retorno no futuro, né? Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. No próximo dia 15, nós vamos fazer com a Casa do Empresário um almoço empresarial, onde vão estar lá os empresários de Viçosa, e o mote principal é a gente mostrar a simplicidade do plano de InvestPrev, como que ele pode ser simples e acessível, também uma forma de atração de profissionais para as empresas, de manutenção do quadro profissional. Eu não vou ficar falando muito, não. Quem é especialista aqui é a Adriana e o pessoal do investimento, que vai fazer também os esclarecimentos aqui sobre o investimento. Eu só estou procurando estimular aqueles que ainda não decidiram por um plano de previdência, que venham para o InvestPrev. Cheguem mais, né? Vou passar para a diretora de Seguridade também dar umas palavras iniciais aqui, que é a Áurea. Bom dia a todos que estão aqui e os também que estão online. Para a gente é uma satisfação sempre estar falando, né, do Agros, do InvestPrev, do nosso único plano que está aberto aí e disponível para qualquer cidadão, né, vamos dizer assim. Não precisa ter vínculo com a UFV, não precisa, né, ter um patrocinador, porque é um plano instituído, e o próprio Agros ele pode ser o instituidor de quem quiser entrar no plano. O plano, a gente entende, né, o plano como uma excelente oportunidade para quem quer fazer uma reserva, né, patrimonial, tanto para longo prazo quanto para médio prazo. O InvestPrev, a gente tem, né, conforme o professor Cláudio disse, a gente tem buscado trazer, né, e dar visibilidade ao InvestPrev para a comunidade de Viçosa. O Agros, ele está se abrindo, vamos dizer assim, né, para além das 4 pilastras, buscando aí novos parceiros, para que a gente tenha aí uma perenidade, né? E quem vai garantir a perenidade da Previdência no Agros é o InvestPrev, porque é o plano aberto, né? Plano A é um plano fechado, na hora que ele pagar o último benefício aí, né, para as pessoas que são participantes do plano A, ele se encerra, assim como o VidaPrev.
Então, né, nós estamos apostando aí no InvestPrev, que é um bom plano. Ele tem, ao longo, né, do seu período de existência, dado um retorno financeiro interessante para o participante. E é isso. E nós, né, com o objetivo de estar falando o que o Agros vem pensando, o que o Agros está, para onde que o Agros está caminhando, a gente tem chamado os participantes dos planos de previdência para a gente conversar um pouco sobre eles. Então, sobre o plano. Agradecemos aí a presença, vou passar a palavra para a Adriana, e tomara que nossa reunião seja bastante profícua e que vocês tenham as informações necessárias aí para o seu plano de previdência. Bom dia a todos, né? Bom dia aos que estão aqui presentes no auditório, bom dia aos que estão aí assistindo a gente online, né? É muito bom poder estar trazendo as informações do nosso plano de previdência para vocês e conversando um pouquinho, né? Nós vamos fazer a apresentação e aí, após a gente falar aqui das pautas, né? Nós vamos abrir aí para perguntas. Então, qualquer dúvida, né? Vocês podem questionar aí no final da apresentação. Hoje nós vamos falar, né? Das principais características dos planos que são administrados pelo Agros. Nós vamos falar dos informes dos movimentos do InvestPrev até junho de 2025, né? Qual foi a movimentação, qual o número mínimo e máximo de participantes, alguns principais impactos das reformas previdenciárias e, por fim, a gente vai falar aí da questão dos investimentos e rentabilidade do plano. Hoje, né, só para contextualizar, é importante a gente colocar que o Agros, nós somos uma entidade de previdência complementar que nós administramos também planos de saúde. Então, hoje, nós temos 3 planos de benefícios previdenciários e 10 planos de saúde, tá? Dos 3 planos previdenciários que nós temos hoje, o plano InvestPrev é o único plano aberto, né, a novas adesões, tá? Nós temos também o VidaPrev e o plano A. Plano InvestPrev e plano VidaPrev são planos de contribuição definida, né? O que significa isso? A pessoa, ela define um valor que ela vai contribuir, respeitando um valor mínimo, e a partir daí ela faz um planejamento, né, do recurso que ela vai ter no futuro, tá? Então, só reforçando aqui, o plano InvestPrev hoje ele é aberto a novas adesões. E aí, é importante também a gente falar de como que funciona, né, a regulamentação do Agros. Por quê? Quando a gente está falando de uma entidade de previdência complementar, eu estou falando de um investimento que eu estou fazendo hoje, pensando lá no futuro. Então, é importante eu ter a segurança de que meu recurso, além de estar sendo bem administrado, ele está sendo fiscalizado, ele está sendo vigiado, né, digamos assim. E em função disso, o Agros ele tem aqui uma regulamentação e controle bem complexa, tá? Nós temos, em relação à saúde, né, nós temos a Agência Nacional de Saúde Complementar, que é quem aí fiscaliza, toma conta, auxilia, né, em relação à fiscalização. Em relação à previdência propriamente dita, a gente tem aí a Previc. A Previc, ela é o órgão fiscalizador, então a gente tem um contato constante com eles. Então, por exemplo, mensalmente, né, a gente tem que encaminhar os nossos balancetes, as nossas movimentações, nossas entradas e saídas, e eles fazem toda a fiscalização para verificar, peraí, esse recurso, ele realmente está sendo bem gerido, ele está sendo investido, ele está sendo colocado com segurança, pensando aí, né, no dever fiduciário que nós temos e também no futuro aí dos nossos participantes, tá? Além disso, a gente tem aí, né, as figuras de patrocinadores e instituidores. Patrocinadores são aqueles que contribuem financeiramente aí, né, também para o plano de previdência, e instituidores são aquelas figuras em que, a partir do momento em que o instituidor ele tem um associado, uma pessoa ligada, ele pode aí aderir ao plano, tá? Além disso, a gente tem uma governança aqui, que é uma governança, né, composta pelos conselhos deliberativo, conselho fiscal e diretoria executiva. É importante colocar aqui, conselho deliberativo e fiscal
parte deles são escolhidos pelos nossos próprios participantes. Então, a gente, né, é feita aí uma eleição de tempos em tempos, e eles são os que representam aí os participantes, tá? E a diretoria executiva, ela é escolhida aí, né, pelo maior patrocinador ou instituidor. E, além disso, a gente tem aí a participação de consultorias atuariais em previdência e saúde e consultoria externa em investimentos em riscos. E aí, falando um pouquinho mais, né, em relação ao plano, peraí que travou aqui. Aí eu vou trazer um pouquinho, né, das principais características e movimentações aí que a gente teve do InvestPrev, tá? Principalmente questão de contribuição mínima, contribuição média, né, e das idades dos nossos participantes. A gente está com um probleminha técnico aqui, mas o Davi está arrumando aqui. Bom, falando um pouquinho, né, da questão aí das características do plano, tá? O plano InvestPrev, ele é um plano, então, como a gente falou, de contribuição definida, né? Como que ele funciona? Ele funciona assim, o participante, ele faz a sua adesão e ele define qual o valor que ele vai contribuir. O nosso valor mínimo hoje é de R$100, não existe um valor máximo para essa contribuição. E o que que a gente coloca da importância de se ter uma previdência complementar hoje, né? A previdência complementar, o foco principal é a aposentadoria, mas ela pode ser utilizada para outras perspectivas, para outros objetivos, digamos assim, né? Porque não necessariamente você precisa fazer um plano de previdência complementar pensando só lá, quando você tiver com 60, 65 anos. Você pode fazer pensando em construir um futuro mais breve, tá? E é importante também colocar que as reservas, elas são colocadas em contas individuais, então, apesar de nós termos um patrimônio grande que é investido em formas variadas, né, as contas dos participantes, elas são feitas aí de modo individual. A contribuição básica, então, né, ela é R$100, que é a contribuição mínima, e hoje, né, em relação aos valores de contribuição, a nossa maior contribuição hoje de participante, ela está em R$3.200, tá? A idade mínima para recebimento de benefício é 18 anos. Então, a gente tem, né, participante, como o professor Cláudio colocou, em junho desse ano, o nosso participante mais novo, ele tinha aí 8 meses de idade, hoje ele já tem 1 ano. E é importante também a gente colocar em relação à taxa administrativa, né? Hoje o Agros cobra uma taxa administrativa que é de 0,8%. Ele tem uma reserva que permita ele começar a vida profissional. Então, muitos desses pontos. E aí, uma grande vantagem que a gente tem é a questão do imposto de renda. Por quê? Porque quando você tem uma previdência complementar da modalidade que é do Agros, você consegue fazer aí a opção, né, a dedução tributária. Então, por exemplo, um participante que tem aí uma renda que ele declara, né, de R$100 mil,
Se ele contribuir para a Previdência Complementar com até R$ 12.000 ao ano, ou seja, até 12%, ele consegue, na hora de declarar, ele vai declarar em cima de um imposto, né, de uma renda de 88 mil e não de 100 mil, tá? Davi, posso passar? Não. E essa é uma das grandes vantagens, porque enquanto esse participante ele está aí acumulando uma reserva, né, ele ao mesmo tempo ele consegue fazer uma dedução do imposto de renda. Aqui falando em relação aos números, né, dos nossos participantes, tá? Então, hoje nós temos aí 2.200 participantes, um pouquinho mais, né? A grande maioria é ativa. O que significa isso? A grande maioria ainda não começou a receber, ela não optou, né, ou não está apta ainda para começar a receber o benefício mensal. Nós temos aí uma provisão matemática de 82 milhões. O que é a provisão matemática? É o saldo dos participantes. Então, esses 2.000 participantes aqui, eles têm, né, acumulados aqui no Agros, 82 milhões, que eles vão passar a adquirir a partir de determinado momento. Em relação às movimentações também, a gente vê aqui, né, que a gente teve 55 resgates totais. O resgate total é quando você contribui com o plano de previdência por um período mínimo de 36 meses e você faz o resgate. Nós tivemos 14 resgates parciais. O resgate parcial, ele é no sentido de, você faz uma previdência, mas você tem um segundo plano, né? Eu quero juntar durante um determinado tempo para depois pegar essa parte e dar entrada num apartamento, dar entrada num automóvel ou fazer uma viagem. E de benefício mensal, aqui, né, no mês de junho, nós tivemos 33 pagamentos, mas a média, tá, foi de 31. Então, significa que nós temos aí, em média, 31 pessoas que já recebem complementação, né, do plano InvestPrev mensalmente. E aqui, só falando, né, da questão das idades, então, o nosso participante, com a idade mínima, em junho, ele tinha 8 meses, a idade máxima, 94 anos, e a idade média, 44. E aí, quando a gente fala, né, do plano de previdência, é importante a gente colocar essas possibilidades que nós temos aí, né? Como, por exemplo, adesão aí a partir de 0 meses, né? Por quê? Ele permite aí a realização de sonhos, ele permite aí um planejamento a curto e médio prazo, né? Além da formação de reserva aí, né, para a faculdade dos filhos, sendo beneficiado aí na questão tributária, tá? Então, é importante a gente pensar, por quê? Por exemplo, se eu faço um plano de previdência para um filho, né, novo, com menos de 16 anos, tudo que eu contribuir para ele, eu posso utilizar para dedução lá na hora de fazer o meu imposto de renda. Então, esse é um ponto importante. E aí, eu trouxe algumas simulações aqui que é importante a gente avaliar, né? Nesse caso, a gente pegou aqui um recém-nascido, em que contribuiria aí, né, os pais contribuiriam aí durante 21 anos, com o valor aí de R$100. Nessa simulação aqui, o que a gente teria? Um total aplicado até esses 21 anos aqui, né, de 25.200, o total de rendimento 50 mil, e com 21 anos essa pessoa teria aí uma reserva de 75 mil para começar uma vida profissional, digamos assim, né? Ou seja, numa faculdade. Então, isso é um ponto bem interessante. Lembrando que grande parte desse recurso aqui, ele poderia ser deduzido aí, né, na hora da declaração do imposto de renda. Aqui a gente trouxe um outro exemplo também, de uma pessoa aqui, né, que começa a previdência com 20 anos, mas ela inicia o recebimento aos 40, ou então ela pretende resgatar, né? Aqui, com R$200, ela teria aplicado aqui 48 mil ao longo desse tempo, e ela teria de rendimento aqui 87%. Então, a gente verifica aqui, em relação à aplicação e rentabilidade, ela teve aí em torno de 66% de rentabilidade, considerando que ela aplicou. E aí, das principais vantagens, né, que a gente tem aí do InvestPrev, é porque é importante a gente colocar que o Agros é uma entidade sem fins lucrativos. Então, o que significa isso?
toda a rentabilidade que nós temos, né, tirando aquela taxa administrativa que eu coloquei, ela retorna para os participantes, ela retorna para nós, né, que somos participantes, e isso é um ponto muito favorável, tá? A nossa baixa taxa administrativa, né, porque nós não temos outras taxas embutidas, que geralmente as entidades têm, tá? A própria sucessão patrimonial, por quê? No caso de falecimento, o que acontece? Se a pessoa deixou, né, um esposo, filhos menores ou inválidos, ou se deixou algum designado, esse recurso ele é pago diretamente. Então, não tem aquela questão burocrática de ter que, eu vou ao juiz, eu tenho que abrir um inventário, né? Então, não teria isso. A ausência de tributação durante a fase de acumulação, né, e o incentivo fiscal, que foi o que eu falei um pouquinho aqui. Uma outra vantagem, gente, é a própria questão dos investimentos, que os meninos vão falar daqui a pouquinho, da variedade, né? Por quê? Como a nossa contribuição mínima é R$100, dificilmente com esses R$100 eu consigo ter o tipo de investimento que o Agros faz, porque hoje a gente investe em torno de 82 milhões, né? Então, a gente investe em renda fixa, em renda variável, no exterior, e isso acaba trazendo um retorno muito positivo para o participante. E aí, não tem como, né, falar de previdência complementar sem falar aí do cenário atual e os principais impactos aí das reformas previdenciárias. Por quê? Como a gente colocou, a previdência, ela permite a gente alcançar um objetivo em curto e médio prazo? Sim, mas o objetivo principal é a gente pensar lá no futuro, a gente pensar na nossa aposentadoria, né? Eu citei um exemplo aqui do nosso participante mais novo. Então, muito provavelmente, os pais dessa criança pensam e falam assim, eu quero que meu filho, quando crescer, ele seja um advogado, ele seja um médico, né, ele seja um profissional autônomo. Mas e nós, né? O que nós queremos ser quando nós nos aposentarmos, quando nós estivermos um pouco mais velhos? Nós já pensamos nisso? Então, a previdência complementar, ela é um investimento para a gente, na gente, né? Para que a gente possa ir realizar também os nossos objetivos. E aí, quando a gente fala dessa questão, eu já pensei em qual situação eu quero estar lá no futuro, pensando em previdência complementar, eu trouxe aqui uma situação, né, dos aposentados no Brasil. Hoje, segundo dados do IBGE, 1% é independente financeiramente. O que significa isso? 1% trabalhou durante a sua vida e conseguiu chegar na aposentadoria de uma forma independente, tá? 25% é obrigado a voltar a trabalhar. Então, não é aquele aposentado que falou assim, agora eu quero voltar a trabalhar porque eu quero realizar meus sonhos. Não. Ele é obrigado para conseguir se manter. 28% depende aí de caridade, então depende de outras pessoas, e 46% depende de parente para sobreviver. E aí a gente fala que o Agros, né, enquanto uma entidade de previdência complementar, a gente está aqui para tentar contribuir aí para esse futuro melhor, né, e mais autônomo. E aí, quando a gente fala disso, é importante a gente trazer aqui a evolução do teto. O que é o teto, né, do salarial no Brasil? É o máximo que o governo paga em relação a algumas situações de aposentadoria, tá? Esse teto, no ano de 2000, ele era aqui 8,8 salários mínimos. Já em 2025, ele é 5,37. O que significa isso? Que o teto hoje, ele é 857, só que, se eu fosse pegar com base a comparação aqui do ano 2000, ele estaria em torno de 13.500. Então, a gente percebe que, à medida em que o tempo evolui, a gente está tendo muitas mudanças em relação à legislação previdenciária, o que vai impactar a gente lá na frente na nossa aposentadoria. E aí, quando a gente fala de previdência, é importante a gente lembrar que, se eu não quero aquele impacto drástico lá em cima, né, quanto mais cedo eu começo com uma previdência complementar, menor é o esforço que eu preciso fazer para ter uma aposentadoria saudável financeiramente. Por quê? Se eu começo com 25 anos, eu posso começar com contribuições mínimas, né? À medida em que eu começo com uma idade mais avançada, eu preciso ter contribuições maiores para eu poder ter uma qualidade de vida melhor.
E aí, quando a gente fala da questão da aposentadoria, mas isso é uma coisa que está muito distante para alguns. Sim, mas o nosso objetivo é chegar lá, né? Eu acredito que o objetivo da gente é aposentar, né? E aí a gente tem algumas realidades aqui, que são as realidades hoje, né? Então, por exemplo, quando eu falo de servidor público, aquele servidor que entrou até o ano de 2003, ele tem a aposentadoria integral. Então, aquela remuneração que ele recebe, ele não precisa ficar preocupado, porque ele vai continuar recebendo a partir da aposentadoria. Aquele servidor que entrou entre 2004 e 2013, ele vai receber uma média de 100% de todas as remunerações. O que isso significa, né? Ele começou a trabalhar no ano de 2000, mas ele entrou em exercício em 2004, e quando ele for aposentar, por exemplo, em 2035, o governo vai pegar a média de todas as contribuições. Então, se essa pessoa começou lá em 2000, recebendo, por exemplo, meio salário mínimo, né? E aí, quando ela aposentar em 2035, ela recebe 5 salários mínimos, ela vai receber a média, então, de todas as remunerações. Então, isso é um ponto que precisa ser avaliado. E aí, aqui é essa última regra, né, que é a aposentadoria média ilimitada ao teto do INSS, ela vale hoje, né, para todos os servidores que entraram a partir de 2013 e para todas as pessoas aí que têm, né, que trabalham no regime aí da carteira assinada, tá? O que significa aqui? Quando ela aposentar, ela vai aposentar com a média de todas as remunerações limitada ao teto do INSS. Então, mesmo que essa pessoa entrou aqui em exercício no ano de 2014 como um professor, por exemplo, e ela já começou recebendo 15 mil reais. Lá no futuro, né, ela aposenta ganhando, por exemplo, 25, pegando no número de hoje, ela receberia aí 857. Então, isso é importante a gente avaliar. E um outro ponto também, né, que já é realidade, é a questão da pensão. Por quê? A regra da pensão, ela segue a data do óbito do servidor, né? Ou da pessoa do ativo também que está no mercado de trabalho. E aí, como que funciona hoje, né? Hoje, um servidor aposentado, quando ele falece, o que ele vai deixar aí para os dependentes dele, para a pensionista dele? Ele vai deixar 50% do valor de aposentadoria que ele recebe, mais 10% por dependente. Então, se ele tem um cônjuge, né, ele vai ficar com 60%. Se ele tem um cônjuge e um filho inválido, vai ser 70%. E aqui a mesma coisa do servidor ativo, só que o servidor ativo, ele vai receber, no caso de falecimento, né, 50% do valor de projeção da aposentadoria, mais 10% por dependente. Nós tivemos uma situação agora, recente, né, de um servidor ativo que faleceu, que foi muito impactante. É importante a gente trazer, porque a gente dificilmente para pensar nisso, né? Esse servidor, ele era professor universitário, então recebia aí em torno de uns 15 mil reais, faleceu, ficou um cônjuge e 2 filhos menores, tá? E aí, esse salário de 15 mil desse servidor, ele se transformou aí numa pensão em torno de 4 mil reais. Por quê? Porque pegou-se aqui a projeção de aposentadoria, essa pessoa tinha sido praticamente recém-contratada, então ela tinha uma média, né, muito pequena ainda, e é 50% aqui dessa projeção. Então, eles tiveram uma queda, né, salarial muito grande. Aqui eu trouxe só alguns exemplos, né, para ficar um pouco mais claro do que eu falei. Então, pegando aqui um exemplo de remuneração para quem recebe acima do teto, tá? Aqui eu peguei, né, de um professor, tá? Então, vencimento básico, mais doutorado, mais auxílio alimentação. Durante a vida ativa, ele recebe aí em torno de 23 mil. A partir do momento, né, em que ele se aposentar, contando aí, né, a média das remunerações limitada ao teto, o máximo que esse professor vai receber vai ser um salário aí de 8.157, ou seja, ele vai ter uma perda salarial aí em torno de 15 mil a partir do momento em que ele aposenta. Aqui o mesmo exemplo, só que para uma pessoa que recebe abaixo do teto, né? Uma pessoa aí que recebe em torno de 7.900, se
se ela for avaliar, né, 80% aí da média de todas as remunerações, pegando aí, né, que ela teve momentos altos e baixos, uma média de 4.850, ela vai ter uma perda salarial aí de R$3.000. E aí a gente percebe que é um impacto muito grande, principalmente porque no momento em que a gente aposenta, geralmente as nossas necessidades tendem aí a aumentar, né? E aqui um exemplo também em relação à questão da pensão. Pegando aqui, né, de um servidor aposentado que deixa um dependente, né? Se esse servidor, ele recebia aqui R$5.000, o cônjuge dele vai passar a receber 3. Então, ele vai ter uma perda salarial aqui de R$2.000, o cônjuge, né? Se esse servidor recebia R$22.000, então falando que ele é aposentado, ele já aposentou antes naquela questão integral, o cônjuge dele passa a receber 13.000, tem uma perda salarial de 8.800. Então, esse é um cenário que a gente entende que é muito preocupante, né? E aqui uma questão, né? O mesmo exemplo, tá? Só que para um servidor ativo, né? Aqui a gente pegou a média das remunerações, lembrando que para chegar a uma média de remuneração de um servidor ativo de R$5.000, o salário dele tem que ser relativamente alto, né? Então, a gente teria também essas perdas aqui salariais, o que acaba impactando muito na qualidade de vida das pessoas, tá? E aí, aqui é uma imagem do nosso simulador. A gente tem um simulador no site, né, em que você pode colocar a idade atual, a idade programada de recebimento de benefício, não está necessariamente atrelada aí à aposentadoria, né, o tempo aí do benefício de recebimento e o valor da contribuição. Com essa simulação aqui, esse participante, né, acumularia aqui 371 mil, contribuindo com R$200 a partir dos 35 anos, tá? E ele poderia receber aí durante 10 anos R$3.000 a partir dos 65. E aí, só algumas informações para que os meninos possam falar um pouquinho aí do investimento, tá? É importante a gente lembrar para aquelas pessoas que são, né, participantes do InvestPrev, que elas tenham aí sempre a questão da atualização cadastral. Então, entre em contato com a gente, né? Manda e-mail, se for o e-mail cadastrado, atualiza endereço, atualiza telefone e os próprios indicados aí, né, no caso de falecimento. O nosso regulamento do plano, ele está em fase final de avaliação, que a gente está aí fazendo a revisão dele, então ele vai ser disponibilizado aí para todos os participantes, né, para ter conhecimento dessas alterações, antes da gente levar aí para o órgão fiscalizador que precisa aprovar. E existe um simulador da Receita Federal que trabalha com a questão do imposto de renda, tá, da dedução. Nós fizemos um manual, ele é um manual que está bem explicativo, né, de como você consegue entrar nesse simulador e avaliar, eu não tenho uma previdência complementar. Se eu passar a ter uma previdência, qual é o valor ali que eu vou ter de benefício fiscal, digamos assim, né? Ou, eu já contribuo com a previdência complementar de R$100, mas se eu aumentar para 200, eu tenho algum benefício? Então, a partir desse simulador, que ele está disponível no site e também, né, nesse QR Code aqui, vocês podem acessar e fazer aí as simulações, tá? Em relação também, né, à Previdência, a gente tem esses endereços aqui, que são das nossas informações, que são disponíveis, tá? A gente tem um link aqui de transparência, em que a gente tem todos os demonstrativos, né, de investimento, de rentabilidade, de despesas, de receitas. Temos as políticas de investimento, todas as informações aqui referentes também, né, à rentabilidade, ao relatório anual de informações, o simulador do nosso plano, que vocês podem entrar também, perguntas e respostas, e temos um campo também relacionado à educação financeira, que traz algumas informações que é importante aí a gente avaliar, né? E agora o Wallace vai falar um pouquinho para vocês da questão dos andamentos dos investimentos, né? Como que está, quais são, onde a gente investe. Obrigada, gente, bom dia. Bom dia a todos, a todo mundo que está online também. Eu vou falar aqui de forma resumida, né, sobre a parte de investimento, sobre a estrutura, né, que a gente utiliza para fazer a gestão do investimento.
Lembrando que o InvestPrev tem 82 milhões de reais, né? Mas o Agros, eles têm outros planos de previdência, né? Plano A, Vida Prev, tem o próprio PGA, que é de administração, tem o recurso do plano assistencial. Então, isso está em torno aí de 1 bilhão e pouquinho de reais investido, tá? Então, a gente tem uma estrutura, né, para comportar essa gestão, esses recursos, né? Então, a estrutura interna que a gente tem, né? A gente tem a figura do CDE, que é o órgão máximo, né, de deliberação. Então, toda decisão de investimento que é superior a 5% do recurso tem obrigatoriedade de passar pelo CDE, né, que é o Conselho Deliberativo. Tá? A gente ainda tem uma figura do administrador de risco, né, ele está olhando para o risco da entidade, o risco de cada investimento que a gente faz, para ver se está adequado ou não. Tem o administrador estatutário, tecnicamente qualificado, ele é responsável pela gestão do investimento e também acompanhamento. Tem a DEX, que é a diretoria executiva, ela que faz, né, promove a execução, o encaminhamento para o CDE, né, das demandas. A gente tem um comitê de investimento, são pessoas certificadas, né, na área de investimento, que votam, deliberam se vai fazer um determinado investimento ou não. E tem o setor de investimento em si, né, que ele opera ali o dia a dia, faz as aplicações, resgates, né, acompanha o mercado. Então, todo o trabalho operacional aqui está na área de investimento. E a gente utiliza, né, consultoria, né, a gente tem uma consultoria em São Paulo, a Aditus, que ela vai dar o suporte para a gente de informações de mercado, né, informações para seleção de fundos de investimento, ranqueamentos. Então, é uma estrutura bem importante que a gente tem aqui. Além de fornecer também dados para a gente comunicar lá para o órgão regulador, que é a Previc, né? E toda a estrutura de investimento, ela está baseada aqui, né, na regra aqui do Conselho Monetário Nacional, né, que define as regras de investimento, e no órgão regulador e fiscalizador, que é a Previc. Então, tudo que a gente faz tem que reportar lá para a Previc, que acompanha os investimentos. Tá? A base legal, né, a gente segue a resolução 4994, que ela foi alterada pela 5202 esse ano, que ela vai dar as diretrizes de aplicações do investimento, né, onde que pode fazer o investimento, qual a forma, os limites. Então, assim, a gente tem regramento para poder fazer o investimento, né? Não é pensado, assim, de qualquer forma. A gente tem uma legislação para seguir. E a Previc também, ela define aqui na instrução 23 como que deve ser operacionalizado isso, tá? Então, tem todo um reporte para a Previc e tem um regramento lá. Isso aqui são várias legislações que foram agrupadas aqui nessa IN 23. Tá? Em relação à estrutura externa, né, a gente tem os investimentos que a gente faz são através de fundos e gestores renomados no mercado. Né? A gente procura casas, né, como Itaú, BTG Pactual, BB DTVM, que é do Banco Brasil, do Bradesco, 20 partes, né? São gestores de extrema qualidade e que, além de fazer a gestão do recurso, né, que a gente aplica ali em fundos de renda fixa, renda variável, exterior, eles ainda dão suporte para a gente com informações de mercado, treinamento, né? Então é muito importante. A gente tem a política de investimento, essa política de investimento ela está disponível no site, né? Todo participante pode acessar o site do Agros, tem um menu Agros, e lá vai ter a política do plano, né, que ele faz parte. E essa política ela tem o objetivo, né, de dar as diretrizes e as medidas, né, para ser observadas pelas pessoas envolvidas com a gestão. Então, ela ali vai definir, né, quais são as regras, quem que pode tomar decisão, né, os responsáveis, e todo mundo tem uma participação ali no processo,
e tem a sua responsabilidade. Né? Outro objetivo que ela tem é da transparência, né? Então, tudo que é feito no investimento está definido lá, todo participante pode acompanhar. O objetivo da gestão, né, é fazer a alocação nos melhores ativos, né, fazer o acompanhamento, se esses recursos estão bem alocados e estão trazendo retornos, né? Tem a função também de diversificação, né? Então, a gente procura fazer na renda fixa, dentro da própria renda fixa, colocar ativos atrelados à Selic, atrelados a um IMA-B, né, ativos de crédito. Então, a gente procura diversificar para evitar risco de volatilidade aí no mercado. Tá? Aí garantir a sustentabilidade, né, para não perder o recurso, e busca bater as metas de rentabilidade que o plano tem. Né? E o InvestPrev, ele busca superar a Selic. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que está a rentabilidade até junho. E uma ferramenta que a gente utiliza aí para poder fazer a gestão, né, colocar nos melhor balanceamento da carteira, a gente usa Fronteira Eficiente, tá? Que ele busca a relação risco e retorno, a melhor forma possível para otimizar os resultados do investimento. Aqui na política de investimento, essa política aqui, né, é do ano de 2025, e ela define para o ano quanto que a gente, né, tem de objetivo de estar alocado na renda fixa, né, em cada segmento que é permitido. Né? Então, para 2025, a gente fez essa política ano passado, né, no final do ano, para esse ano. Então, na renda fixa, a gente tinha um objetivo de ter, né, em torno de 70%. Eu vou mostrar daqui a pouco ali, a gente está um pouco acima, né, o mercado estava bem adverso. Renda variável, a gente tinha o objetivo de ter 8%. O estruturado, 12%. Imobiliário, a gente estava com 0%, não ia fazer nada. Operações com participante, 5%. Isso aqui é empréstimo, né? A gente tinha o objetivo de estar emprestando esse ano. A gente não conseguiu por causa de sistema, regramento, então não tem. E exterior, ficar em torno de 5%. Tá? E aqui é a alocação atual, né? A gente atingiu 82 milhões e 200 aqui investido, e como eu mostrei, né, na renda fixa a gente está mais concentrado do que era o objetivo, 83%, por causa do mercado muito volátil, né? Guerras, tarifácio de governo. Na renda variável, né, a gente está com objetivo, a gente pode aumentar, mas a gente está com 4% por enquanto. O segmento estruturado, que são FIPs, investimento em empresas, multimercados, a gente está com 9%, e a gente tem 2,79% investido no exterior também. Né? Essa que é a alocação atual aqui no mês de junho. Em relação à rentabilidade, né? A gente tem um informe no site também, no menu transparência, todo participante pode entrar lá e verificar. A gente coloca lá todo mês, né, ele é defasado, um mês, um pouquinho, mas todo mês tem informação lá, e ele mostra como é que está rendendo aqui a renda fixa, a renda variável, estruturado, exterior, e o plano como um todo. Né? Então, olhando aqui para o ano, né, o plano está rendendo 7,58, né, até junho. Graças a Deus, hoje está melhor um pouco, né? Mas até junho aqui esse dado está 7,58, e a Selic tinha rodado em 6,42. Então, a gente está conseguindo, né, superar o objetivo. Então, estamos caminhando bem esse ano. Aqui é uma outra forma, né? A rentabilidade aqui no mês de junho deu 1,07, o CDI deu 1,10. A gente empatou aqui. No ano, que eu acabei de mostrar ali, a gente está superando um pouquinho, 7,58. Em 12 meses está um pouco abaixo, porque o ano de 2024 foi pior um pouco, teve uma subida muito grande de taxa de juros e isso impactou momentaneamente. Mas quando a gente olha o histórico, a gente vai ver que consegue superar. Tá? Mesma coisa em 24 meses aqui, está um pouquinho abaixo do objetivo. Mas quando a gente amplia, né, a rentabilidade aqui, desde quando o plano começou em julho de 2008, você vê que ele consegue superar
o objetivo, que é a Selic, né? Ele tem momentos mais difíceis, né? Que é na época aqui de 2015, 2016, depois pandemia, mas ele consegue superar, né? Então, esse ano agora está caminhando muito bem, a gente está superando bastante o objetivo e a gente espera que o ano continue assim e possivelmente ano que vem também, tá? Porque agora a gente vê uma tendência de redução de taxa de juros, aí os ativos passam a entregar um pouco mais de retorno. Aqui, só para encerrar, né, a gente tem os principais desafios, né, do agros como um todo, da parte de investimento, que é a educação financeira, né? A gente tem até um QR Code aqui que leva para algumas dicas de educação financeira lá na página. Tem um manual, né, do simulador do imposto de renda, que as pessoas podem acessar lá também, que a Adriana falou aqui agora há pouco. É importante acessar esse manual aqui para o participante poder ver se ele pode contribuir um pouco mais, né, e ter benefício de dedução fiscal, né. Um outro desafio que a gente tem é a volatilidade dos investimentos, né. O investimento, a gente sempre busca trazer o melhor retorno possível, mas se você arrisca um pouco mais, você vê a cota do plano variando, né. Então, qualquer notícia que sai no mercado, agora com os Estados Unidos, tarifa lá do governo Trump, subida de taxa, orçamento fiscal aqui do Brasil, que vai gastar mais do que deveria, isso tudo mexe com o investimento. Então, a gente tem que tentar educar o participante que, assim, no curto prazo, você vai ver uma cota variando, mas no longo prazo, que é o objetivo da Previdência, você vai ver que vai entregar o que precisa entregar e um retorno satisfatório para o participante. Que eu sempre falo, né? É importante ele dar um retorno que seja superior à inflação, né? E entregue um juros real, né? Que pensando assim, 10, 15, 20 anos, você protegeu seu capital da inflação ao longo do tempo e você teve um retorno real. E o InvestPrev, né? Quando ele supera a Selic ali, a gente não trouxe o gráfico aqui, mas a gente percebe que ele faz isso, né? Ele protege da inflação e dá um ganho real no tempo. Então, isso é o mais importante aqui para o recurso que está investido. Tá? Um outro ponto são diferentes perfis dos participantes, né? A gente tem, igual a Adriana falou, tem, né, um recém-nascido participante e uma pessoa com 94 anos. Cada um com um perfil diferente, né? Então, tem objetivos diferentes, né? Tem gente que tem prazo para aguentar a volatilidade, tem gente que não. Então, a gente tem que fazer um meio termo ali para adequar o plano e ser bom para todo mundo. Acho que era isso, né? A gente está aberto aqui a tirar dúvidas, quem tiver, tá bom? Agradeço a presença de todos. Ah, tá. Você quer falar, Adriano? Pode. O investimento estruturado, ele é um segmento, né, de investimento que a gente pode fazer fundos multimercados, que esse fundo ele pode adquirir renda fixa, ele é multigestão, ele faz renda fixa, ele faz renda variável, ele faz exterior, tudo num fundo só. Então, você adquire cotas de um fundo que o gestor ele pode fazer o que ele quiser ali de estratégia de investimentos. Tá? Esse é o multimercado, né, estruturado. Aí pode trabalhar com crédito também, né, ele pode fazer crédito estruturado, conceder créditos para grandes empresas, e aí a remuneração desses créditos remunera o fundo. No segmento estruturado também, né, você tem os FIPs, que são investimento em empresas reais. Né? Hoje, o Agros tem um investimento que é com o BTG Pactual. É um fundo de private equity, que a gente chama, né, ativo real, que ele compra algumas empresas fora. A gente tem um exemplo lá, tem uma BioNTech, que é uma empresa de etiquetas inteligentes,
A gente tem a Vital, que é uma empresa de internet, né, o que mais dá? O que ela é? A gente tem a Porto Seguro, que é a empresa de presta serviços, e tem uma empresa de educação, que chama Inspira. Então, o BTG Pactual, através desse fundo, ele adquire essas empresas, faz a gestão dessas empresas, e essas empresas, dando resultado satisfatório, né, recebe lá os lucros e dividendos, vem para o fundo. E aí remunera o cotista, que é o Agros, por exemplo. E é um tipo de investimento que pessoa física às vezes não consegue fazer, né? Porque já você tem que entrar com no mínimo R$1 milhão, 5 milhões, 10 milhões. Então, uma pessoa física não vai conseguir fazer esse tipo de investimento. Esse que eu estou citando aqui do BTG, a gente entrou nele, graças a Deus ele está indo muito bem. No primeiro, ele chegou a dar 92% de rentabilidade. Só que, assim, são fundos um pouco mais arriscados, que a empresa, né, pode acontecer algum problema, mas a gestão do BTG é eficiente. Então, a gente entrou no primeiro ano, deu 90%. Está indo bem. Aí, isso vai rendendo aos poucos ao longo do tempo agora, né? E aí, na hora que a empresa vender, né, o BTG vender essas empresas, encerra o fundo. Tá? Então, resumindo, é isso, né? A gente tem multimercados, pode fazer vários tipos de ativos, e esses FIPs. E ainda tem agora FIAGRO, né? Tem outras coisas que pode ficar dentro do estruturado. Não sei se eu te respondi. Só isso. Aí aqui, essa última página aqui, né, para o participante, né, que quiser entrar e participar, né, sobre, ele entra no QR Code e ele vai ter acesso, né, às principais notícias do Agros, né, então o Agros está publicando aqui, né. Então, você pode acessar aí esse QR Code e estar acompanhando as principais notícias do Agros. Acho que era isso, né? Não tem pergunta? Então, se alguém tiver pergunta, se quiser procurar a gente aqui também pode, sobre investimento. Em outro momento, pode também, tá? Pode procurar a área de investimento. E agradeço a todos a presença. Não sei se a Áurea quer encerrar. Também agradecendo, né, a todos vocês que participaram aqui e online, e dizer, né, façam propaganda do InvestPrev, porque a gente entende que é um bom plano, né? Eu tenho Vida Prev, porque eu sou servidora antiga da UFV, e eu fiz o InvestPrev, né? E faço o aporte, inclusive, de olho, né, na questão da isenção, que eu tenho da Previdência, do imposto de renda. Em vez de pagar imposto de renda, eu estou aportando dinheiro na minha Previdência, é um dinheiro que vai ficar para mim. Então, um conselho, né, acreditem no InvestPrev, porque ele é um bom plano. E muito obrigada aí a presença de todos.